Fala, turminha do MotivaCast, tudo bem com vocês? Estamos recebendo hoje aqui Luiz Henrique Merini, um dos sócios da UP Comunicação, que vai contar para nós um pouquinho da sua história. Luiz, seja muito bem-vindo. Vamos lá, estava te falando aqui nos bastidores já, não é nenhuma história nossa incrível, mas sempre tem alguma coisa que vale compartilhar, né? Eu tenho 30 anos agora, 31, né? Tá novinho. Tá barato ainda, né? Eu comecei, eu trabalho, hoje eu estou de sócio na UP, né? E eu comecei a trabalhar na UP, que na época era chamada de outro nome, Uhum. quando esse meu sócio, que também é meu parente, ele é meu tio, Ah, que ele legal. abriu essa empresa, né? Esse meu tio, ele trabalhava no marketing corporativo da WEG, ele viu uma Hum, oportunidade lá em 2009, tá legal. onde a WEG ia terceirizar uma parte de serviços, Pô, ele se arriscou, tomou um risco danado, saiu imagino. desse emprego, e ele resolveu abrir agência, entrou na concorrência, ganhou, Cara, ganhou, e lá então foi fundada a agência. pô, corajoso, né? Coragem, porque ele estava alguns anos já lá, né, Imagino. mas ele tem essa visão, ele tem muito essa visão de longo prazo, então ele entendeu e enxergou isso, né. E aí, eu tinha 16 anos na época e ele me Pô, chamou para fazer parte disso, então eu fui o funcionário número 1 pô, da agência, que né. legal, E eu cara. fui lá, não entendia nada, então ele me ensinou a usar os programas Adobe, começamos a fazer Boa. diagramação, coisas mais simples, né, pra VEG. Na época eram catálogos, etc. Uhum. Eu fiquei 1 ano lá, porque era em Jaraguá do Sul, eu sou de 1 hora e meia Pô, de viagem, eu fiquei 1 ano morando lá, não deu 1 ano, e como eu tinha 16 anos, tinha apenas feito 16, eu não gostei de ficar longe de casa dos amigos, eu voltei, né. Nisso que eu voltei, eu fui trabalhar em comércio, uhum. ali desenvolvi muita coisa, e eu sou daqueles que vai seguindo a oportunidade que aparece na frente, né. Boa. O universo joga ali, Vambora. e eu sigo, tanto é que eu estava trabalhando no comércio ali, eu estava estudando comércio exterior, eu estava pensando em outras coisas, né, outras frentes. Aí me surgiu a oportunidade de trabalhar na ViaCred, com uma indicação, fui lá, entrei, né, como auxiliar na época, Uhum. fiquei 9 anos na cooperativa, 9 Caraca! anos lá, eu aprendi muito lá dentro, Pô, imagina. eu virei gente lá dentro, eu falo isso para todos, né, porque, lá eu aprendi a lidar com pessoas, ter, treinamentos, vendas principalmente, gestão, né, eu fui galgando, passei na área aí de tanto de mesas, assistente, caixa, foi para lado de pessoa jurídica, até no último ano eu estava como gerente trainee. E durante esses 9 anos, sempre vinham, de vez em quando vinham propostas lá da agência, né, "Ó, volta aqui, né, temos aqui tal oportunidade, etc e tal", e poxa, eu estava bem na cooperativa, estava legal, sempre gostei de trabalhar na cooperativa, é um Uhum. ambiente muito bom e Sim, é, você né? cresce demais lá dentro, né. E aí, dado um momento, eu estava em Jaraguá passeando, né, e eu pensei, isso era um domingo, pensei: "Vou lá dar uma volta, lá pela agência, lá pela região", né, Ver como estava é que no eles estão, né? ver como é que tá, né. Mas eu não esperava que tivesse alguém lá, eu não esperava nada, e no fim eles estavam lá, limpando o jardim, organizando, eu só cheguei: "Opa, tudo bem?", entrei, "Quer tomar um café?", "Não, não, tô só de passagem, tô indo embora", tal, fui embora. E nisso a minha tia, né, ela: "Poxa, tô precisando de alguém para atendimento", né. Universo de novo, né? Cara, fui lá, e no dia seguinte, assim, já veio a proposta: "Ó, não quer vir para cá assumir a direção de atendimento Putz, como cara. sócio?", né. Então foi a Caraca. primeira vez que veio uma proposta como sócio. Uhum. E eu, extremamente CLT, cabeça, né, conservadora Dentro ali, da aquela coisa caixinha, dentro da né? caixinha, né, aquela coisa assim: "Meu, que medo, né, nossa, sair para Será, ir para velho? uma empresa, né". 2020, pós-pandemia, isso era em Nossa, agosto, tinha cara. apenas dado a pandemia. E fiquei uma semana enrolando, né, com a proposta ali Natural, e tal, natural. Aham. né. Aí agora tu pensa assim: "Meu, que besteira, né, devia ter ido no primeiro Na pulo hora, já, né? na hora", tipo assim, "Não, vamos". Mas a gente não tinha conhecimento do que era o universo do empreendedor, É, né, não adianta. não tem, não sabe. É. E aí então, eu aceitei, né, a proposta era ali elas por elas, Sim. não tinha tanta, diferença, mas era Uhum. como sócio. E aí como sócio a história é outra, né. Uma fatia do bolo vem, né? Exatamente, tudo que você faz tem uma parte sua ali, né, e Uhum. é isso que motiva. Então, eh, nisso eu já não estava mais no comércio exterior, quando eu entrei na ViaCred eu já mudei para finanças, fiz gestão em cooperativas, fiz pós MBA em gestão empresarial, fiz outros treinamentos voltados para a cooperativa, então, onde eu estava eu ia conforme a música, né, ia Sim, sim. dançando ali. E aí agora então
pô, vou para uma agência de publicidade. Eu vendo aqui consórcio, aplicação, crédito, cartão, né? Faço a gestão de pessoas e metas aqui. E aí, de repente, eu vou vender anúncio, conceito, campanha, Campanha, branding, inbound marketing. Eu nunca tinha visto isso na vida, eu não um sabia nem o monte. que era um outdoor direito, né? Pois é. Mas é assim, quando eu entrei na Via Cred, eu não sabia o que era um cheque. Então, vamos lá, né? E eu entrei, eu comecei como atendimento, né? Não cheguei já na direção. Sim. E fomos aprendendo, fomos galgando. Um ano ali peguei a direção. Na época eram só 6 pessoas no atendimento. A agência toda tinha 22, 23. A gente tá falando de que ano, né? 2020. 2020. Agora, pouco tempo atrás, né? É bem recente. Bem recente. E a agência foi em 2009, né? Então Uhum. foi crescendo. Na pandemia ela deu uma reduzida, né? Então tinham ali 23, 22 pessoas. E aí, cara, foi acontecendo, eu fui estudando, fui indo atrás, a gente vai aprendendo, aprendendo com as pessoas Eventos. boas que estão lá. E então aí, 4 anos e meio se passaram. Estou na direção de atendimento, fazendo transição agora também, estou indo para uma outra área. Ah, é? Contratamos um diretor de atendimento que Pô, começou, bacana. começou segunda-feira agora, É. né? Veio de mercado, já é uma pessoa formada, né? E tu vai assumir? Eu vou assumir agora momentaneamente, eu vou focar em processo, agora a meta desse ano é eficiência, né? Boa. É a gente conseguir fazer mais com menos, Bom. manter o faturamento, mas tem mais margem, e Aumentar a lucratividade, né? aumentar a lucratividade, Uhum. e para isso eu preciso melhorar processo. Então, não tem como. É claro, ir qualificando o cliente, ir melhorando as entregas, né? Se eu Isso. melhorar o processo, se eu fizer mais rápido, entregar melhor, eu consigo cobrar mais. Verdade. Então, agora a minha meta vai ser essa, né? Por um curto período de tempo aí, até final do ano pelo menos. E Uhum. aí entra uma série de coisas, né, para poder fazer isso. Entra toda a metodologia de processo, entra a inteligência artificial, entra treinamento e desenvolvimento de pessoas, entra teste. A gente estava falando aqui agora de teste, de fazer, Sim. errar, né, implementar alguma coisa, ver o que tem de errado, senta, refaz. E tirar o Essa vai ser a supra-sumo. minha função agora, Boa. após eu conseguir fazer a transição, né? Uhum. Seria meio que uma área de operações, uma área de padronização aí dentro da agência. E é que lá na agência a gente eram 23 em 2020, agora estamos chegando a 80, né? Caraca. Já estamos aí uma das maiores agências de Santa Catarina, Que né? Nós temos uma meta até 2027 ser a agência mais reconhecida em Santa Uhum. Catarina por certo tipo de entrega, como criatividade, branding e estratégia. Então a Uhum. gente foi montando esse planejamento, foi trabalhando, E executando. executando, e nada é perfeito, o planejamento sempre, né, sai fora, algumas coisas não são feitas, enfim, a gente tá conseguindo atingir bons marcos, assim, na segunda-feira agora a gente foi premiado com várias produções, né, o nosso diretor de criação foi reconhecido como profissional do ano Que aqui na legal. Regional Sul, do Olha Prêmio que Colunistas. parabéns. Então, esses reconhecimentos mostram que, legal, estamos no caminho certo. Além, Exato. claro, lá no DRE, a última linha, né, também, Tem, trazendo esse retorno, esse ali é a resultado. realidade, né? Ali não tem como escapar, Não, né? não tem. Ali é o fato, né? A gente tá olhando aquilo ali também, tá? Esse ano tá sendo muito bom para nós. Pô, que bacana. Pô, aproveitando que a gente tá falando, né, dessa tua mudança aí e tal, e tu estavas tocando nessa coisa da inteligência artificial, como é que vocês estão lidando, né, com essa novidade, né? Ainda mais no ramo de comunicação, né? Sim, passado o hype, né? Daquela loucura, meu Deus do céu, todo mundo achando que ia ganhar conta. No ano passado, eu estudei bastante sobre inteligência artificial. É um assunto que eu me interesso, então fui atrás. O grande YouTube tá aí para nos ajudar Pô, nisso, né? nem Tudo fala. tá lá, tudo tá acessível. Se você entende inglês, maravilha, né? É a grande biblioteca, né? E aí eu fui entendendo que a inteligência artificial ela não está aí para substituir nada, mas ela está para agregar em partes do processo, né? Aí de novo a gente vem falar de processo, né? Então, não enxergo a IA como algo que vai substituir, não enxergo nada disso, ela vai apenas otimizar o nosso tempo e vai acelerar certas partes do processo, mas sempre vai ter que ter um humano no controle dela e sabendo fazer um correto uso, né? Porque hoje, se você vai usar a IA ali, você tem resultados frustrantes Uhum. e você tem que saber utilizá-la da melhor forma, né? Então, com essa pegada, com esse conceito, a gente começou a aplicar a IA em certas partes dos processos. Mas digo Legal. ainda que isso é um pouco embrionário, a gente Uhum. precisa evoluir. Mas vamos lá, tem um processo de criação de nome, de naming. Então, eu tenho aqui uma etapa de briefing, eu tenho uma etapa de ideação, eu tenho uma etapa de pesquisa, Então, legal. Mapeei todas essas etapas. Em quais dessas etapas eu consigo incluir IA? Pô, lá no briefing, eu posso gravar a reunião,
Ou eu posso fazer ela online e eu posso ter uma IA gravando e transcrevendo e já formando o briefing para mim no formato que eu quero. Pô, lá na ideação, eu posso ter uma IA já parametrizada com conceitos que a gente usa no dia a dia para poder desenvolver opções de nomes dentro do que o briefing espera. Então ali a IA entra também. Mas o redator está ali controlando a IA, né? Ah, Claro, legal. tem que ter Aí curadoria, né? tem, e muita, né? Porque Muita. não adianta. Se você faz entregas relevantes, entregas diferenciadas, a IA Não, não verdade. vai, não Aham. adianta. Ela vai te dar uma ideia ali, ela vai quebrar uma pedra, mas não vai entregar, tá? Não adianta. Quem tá achando que vai entregar o conteúdo inteiro, esquece. Até para quem tá escutando isso e pensando, né, como tu acabou de falar, né, Luiz, que a IA vai fazer tudo, né? Não dá para esquecer que a IA foi treinada com conhecimento humano, né? Sim. Então ela não vai fazer nada além do que um ser humano não faria. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer aquela entrega medíocre, que se você Exato. tá fazendo ela, daí você tem que se preocupar, porque Muito. ela vai te substituir. É verdade. Agora, se você tem um posicionamento de diferencial e mais criativo, a IA Total. não vai conseguir É uma chegar lá. grande ferramenta, na É verdade. uma grande ferramenta. Aí, por exemplo, poxa, lá no final da etapa, na apresentação, eu tenho que criar defesa por nome. Boa. Pô, criação de defesa, vai lá com a Nossa. IA, né? E aí, o que você faz? Você não disponibiliza lá o chat GPT para a pessoa usar, né? Você cria um assistente, parametriza, ele já vai entregar aquilo que você quer exatamente, e aí a pessoa que está usando, ela não tem tanto trabalho em enviando prompt, tendo engenharia de prompt, aquela coisa toda, né? Boa. Então, a IA, ela entra nessas etapas de processo, É tá? como se fosse um grande auxiliar ali, né? É um assistentezinho que está aqui sentado e está Hum, trabalhando para ti. boa. Só que aí o desafio é fazer as pessoas usarem, né? Ah, então. Aí as pessoas vão lá, usam, não dá um resultado legal. Aí você diz assim, não, mas a gente precisa usar para otimizar, vamos lá, você precisa aprender e tal. Algumas pessoas deixam em desuso, né? Uhum. Ou utilizam ferramentas próprias, mas a gente acaba incentivando. Às Até, vezes pô, um até pouco em de medo também, né? entrevista, sabe? Até na Aham. hora de contratar a pessoa, eu falo, e aí, o que você usa? O que você está usando, né? Aí Legal. você já pega a pessoa que é antenada, a pessoa Tá que é aberta a curiosa, a ideia pessoa que também. vai atrás. Ali Uhum. você pega a pessoa que é o perfil que você procura, né? Poxa, então tem tanto uso para IA, né? Lá na agência, os diretores de criação, os designers, eles estão usando a todo vapor o Midjourney. Legal. Muito Tá bom. muito bom o Midjourney. É a Tá. melhor ferramenta de geração de imagem. Não precisa perder tempo com o ChatGPT, Vai lá direto. vai lá direto, que é a melhor, É bom né? mesmo. Aham. Aí eu tenho lá um assistente que cria o prompt pro Pro Midjourney, Midjourney. né? Nossa! Então tem lá, você vai lá, oi, assistente tal, a gente deu um nome lá para nosso assistente, né? Ah, que Preciso legal. criar uma imagem no Midjourney. Aí ela já vem com a primeira pergunta. Ah, a tua imagem é assim ou é assado? Ah, é assado. Ah, e você quer um estilo fotográfico assim ou assim ou assim? Aí ela te dá 10 opções. Aí você vai e ela monta o prompt já em inglês. Porque o Midjourney, Bem melhor o em Midjourney inglês. funciona em português, mas Uhum. no inglês é muito É melhor. muito melhor. Aí assim, você conversou em português, definiu os parâmetros, tudo, né? Aí cola, joga no Midjourney e gera a Meu, imagem. que maravilha. E o custo disso é ínfimo. Nem É muito fala, mais barato nem que fala. pagar um banco de imagem, Sim, né? E ao sim. invés de você ficar procurando uma imagem e nunca achar, Muito mais você monta personalizado. uma. Enfim, aí, claro, as imagens geradas ainda precisam de um tratamento, um pós ali, mas aí é um profissional ali que ele já Claro. domina, já é a área dele, ele já vai fazer, Ele né? já faria isso com uma imagem de banco, Já né? faria. Provavelmente já faria. Uhum. Então, ali está sendo usado, a gente está usando muito Runway, que é a IA de animação Boa. de vídeo, né? Então a gente cria as imagens, né? Cria a imagem início e a final, e aí o Runway faz essa A animação. compilação. Fenomenal. É mágica ali, né? É muito bom, está funcionando bem, tem muito erro, mas dá Sim, para sim, utilizar. sim. A gente está usando muito a Eleven Labs, né? Para locução. Uhum. Então, assim, poxa, se é um trabalho que pode ser substituído, é a locutora, né? Gravação de áudio, etc. Esse sim tem que se preocupar, né? Porque a locução está cada vez mais perfeita, cada vez melhor, né? É. Então, pô, o cliente não tem verba, não tem budget, quer fazer um vídeo legal. Porra, Caramba, tem tudo, tem locução, tem imagem, tem IA. O que precisa? Precisa criatividade para fazer um Uhum. negócio bom, né? Não quer dizer que é feito com IA que vai ficar ruim. Se tem criatividade, tem um bom roteiro, tem um bom storyboard ali, fica muito legal. Aí você constrói um vídeo super barato e rápido. Exatamente. Principalmente rápido, né? Então, a IA, e assim, eu vejo muita gente não usando, muitos concorrentes ainda engatinhando nisso. Só que o segredo, eu vou te falar, um pouquinho é do nosso esforço, mas um pouco é a equipe. Eles vêm me trazer, sabe? Ó, essa ferramenta aqui, assina aí, vamos testar. Uhum. E todo dia é uma ferramenta nova que a gente tá comprando lá. $10, $15, $20, vai.
Mas esse dinheiro, ele volta tão rápido, ele retorna tão rápido, porque daí quando você faz uma entrega lá para o cliente que ele não esperava, Nossa, poxa, um negócio animado aqui, que interessante, né? Chama mais atenção, converte mais, você tem mais, né? muda tudo. Muda tudo. É. E aí se paga. Aí vale a pena, né? O YouTube tá aí, todo mundo tem que aprender. É. Qualquer profissão, né? Você eu sou um médico, poxa, você vai lá, monta o teu assistente dentro do ChatGPT, coloca o teu repositório, coloca as suas informações, você conversa, troca Ele vai ideia. te dar muito mais agilidade, né? Sim. É verdade. Luiz, conta pra nós um pouquinho dos serviços que vocês prestam lá na agência, né? Para o pessoal de casa entender aí como é que funciona a UP. Legal. Então, a gente sempre está se reinventando nessa parte de serviço, né? Ou pelo menos deveríamos, né? A gente está sempre entendendo, sempre discutindo, na verdade. Quase toda semana a gente tem os nossos rituais lá, né? Tem a reunião dos sócios, tem a reunião de gestão, tem reunião diárias, tem o all hands com toda a equipe, toda segunda de manhã. Então, nessas reuniões a gente acaba sempre discutindo, né? Poxa, será que esse serviço a gente tinha que fazer mesmo ou não, né? Será que esse tipo de Verdade. trabalho a gente tem que continuar fazendo ou não, né? Começamos em outubro, na verdade, esse nosso novo planejamento. Montamos ele em conjunto. A gente fez as diretrizes com os sócios, onde a gente queria chegar, dentro da parte estratégica. Fizemos uma parte mais tática com os gestores da agência, que são 8 pessoas que cuidam das áreas da agência. E depois destrinchamos a parte tática em dezembro. Em janeiro apresentamos para toda a equipe, fizemos um dia, um evento para apresentar o planejamento. A gente apresentou o planejamento do ano passado, o que deu certo, o que não deu, Sim, o que a gente fez, o que não conseguiu fazer. Tem que prestar conta, né? claro. E tem que assumir, ser verdadeiro. Ó, não deu tempo de fazer isso aqui, a gente vai retomar nesse novo planejamento. E muda melhor. Então, esse momento é bem importante para colocar todo mundo junto e falar, ó, eu preciso de vocês aqui para isso, para que eu espero isso, né? Então, a gente apresentou esse planejamento e nesse planejamento, tô dando essa volta porque a gente chega nessa Claro, parte de claro. produtos e serviços, né? A gente meio que está ainda estipulando e se posicionando em 3 áreas, né? Que é essa parte de branding, então toda a parte de posicionamento, diferenciação, a gente tem Uhum. soluções para isso, a gente montou muita solução para isso durante o ano passado. Produto mesmo, né? Uma plataforma de marca, brand book, parametrizou e fez processo de logo, naming, né? Estamos em evolução disso. E aí vem aquilo que a gente falou do testar, né? E errar rápido. A gente lançou um produto, vendemos a preço de banana, assim, para fechar, e Sim. fizemos, e pô, tinha um monte de melhoria, e já aplica. Daí quando viu, já tinha mais 2 vendidos. Então, assim, já foi sucesso. Já vimos que o mercado queria aquilo, né? Legal. Então, essa parte de branding, a gente presta todo o suporte. Aí depois vem a parte de comunicação, né? Não adianta eu definir o branding, alinhar tudo, deixar tudo bonito e não comunicar. Exatamente. Então, a gente tem a parte de comunicação, que aí entra toda a parte de campanha, planejamento, conceito, materiais impressos, audiovisual, mídia externa, endomarketing. Completo, né? Completo. Tudo que você imagina, a gente consegue atender aqui. Digital, offline, né? Digital, off, né? Pensando em reconhecimento e visibilidade, tá nessa veia, nesse pilar de comunicação. E aí a gente tem um terceiro, que é mais focado em vendas. Uhum. Que seria o quê? A gente auxiliar as empresas que têm time de vendas interno, fazem side sales, a captar leads qualificados e converter, né? Oportunidades de Uhum. converter em vendas, né? E aí aqui entra toda a parte de mídias sociais, estratégias orgânicas, Uhum. blog, SEO, site, Funcionário, CRM, automação de marketing, chatbot, entra tudo aqui. Essa é a parte que a gente está desenvolvendo, está focando esse ano também, tá? Então veja, a gente se posicionou em 3 pilares e a gente se denomina agência full service. Então, isso ano passado, parece claro agora, parece óbvio, né? A UP é uma agência full service, ela presta serviço para tudo, mas não é tão claro quando você está prestando serviço, quando você está ali no dia a dia, quando você tem que vender, tem que bater meta, tem que entregar. Então, durante o ano passado, a gente foi ouvindo, foi entendendo por que as empresas procuram a gente, o que está acontecendo no mercado, qual é o nosso diferencial. E aí a Uhum. gente entendeu que as empresas estavam procurando a gente porque elas tinham 3, 4 agências e a coisa não estava dando resultado. Claro. E aí você pode ver aí algumas campanhas de algumas agências que atuam em nichos, né? Uhum. De que, pô, agência full service, aquela tua agência tradicional, eles falam, não tem como ser boa porque o pato, ele Assim, nada não caminha e não voa. faz nada bem feito, né? Exatamente. E aí a gente então tomou esse posicionamento contrário. Não, a agência full service, Nós ela vamos vai provar. te entregar uma solução completa, por quê? N casos já que vem empresas lá para nós. Poxa, eu tô lá com a agência de marketing digital X,
e não tá dando resultado. Só faz uma coisa e não consegue É, entender o ambiente Não quer dizer completo. que a agência está fazendo um trabalho Não, ruim, exato. mas às vezes o problema está no produto, às vezes o problema está na marca, às vezes está no posicionamento, às vezes está na comunicação. E aí não é expertise daquela agência. Exato. O mesmo acontece com a agência especializada em branding, né? Poxa, fazem lá um baita projeto, um baita case e tal. Quando vai comunicar, não fecha, não casa, as coisas não comunicam. Poxa, e aí? Refaz, né? O custo vai lá em cima, E né? aí o tempo perdido, Nem né? Um fala. projeto de branding, você sabe, são Puh. meses, né? E aí, então, a gente tá indo nessa onda, a gente tá começando essa comunicação agora, nem falamos muito ainda sobre isso, Uhum. mas a gente vai atirar nesse full service. Pô, Por quê? legal. Porque tem empresas, tem mercado que quer uma agência que faça tudo. Vocês não se vendiam dessa forma antes. Era Timidamente, timidamente. timidamente, Uhum. né? Muito com medo desse posicionamento do, uma agência full service não faz nada Primeiro bem feito. precisa quebrar essa. E aí a gente Esse então, gatilho. poxa, vem lá uma empresa, geralmente a nossa porta de entrada é marketing digital, é mídias sociais, né? O que todo mundo tá procurando, né? Exato. Aí essa é a nossa porta de entrada. Aí a pessoa vem lá, poxa, eu quero fazer minhas redes sociais. Aí a gente começa a negociação, começa a entender, faz um diagnóstico, né, na hora que antes de orçar, inclusive, né? Uhum. E aí a gente vê que, poxa, mas a tua marca tem problema. Tu não tem um posicionamento claro. A tua logo é ruim. Um passo antes, dá um passo para trás, né? Aí vai lá e faz esse trabalho de marca. E aí eu tenho essas soluções para ti. Ó, eu tenho o plano A, B, C, né? Qual que encaixa melhor aí para ti? Vamos lá. Aí faz esse trabalho, em paralelo vai fazendo o planejamento digital. Poxa, o cara trocou marca. Ele precisa fazer uma campanha. Total. Aí vem, Tem que comunicar, vamos né? aproveitar esse momento, Mudou. vamos fazer uma campanha. Né? E É aí a já hora. interliga com o digital. Eu Uhum. já uso o digital também para apoiar essa campanha. Essa expertise de fazer tudo em conjunto também tem que existir pra. E aí tá o diferencial da nossa agência. Que legal. Então, só que, parece claro agora, né? Foi E assim, desse escopo de 3 pilares que eu te falei de serviço, o que nós vamos focar? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Eu fico imaginando que agora deve ficar muito mais fácil até pro time de Sim. vendas poder se mostrar pro mercado, né? Sim. Que agora tá claro, né? Você, ó, eu sou isso, aquilo, faço, como, quando e tudo bem. Que legal, que legal. É isso que você quer? Então vamos junto. Vamos Não que é vamos. isso? Cara, tá tudo bem, vai lá e procura o que precisa. Esse foi um insight que eu tive no ano passado de que, assim, tem mercado para todo mundo. Boa. E aí, é isso mesmo, mercado é Tem gigante. mercado para todo mundo. Se você quer fazer só marketing digital, tem. Se você quer fazer só o ads, nem fazer o criativo, nada, só gestão de Tem ads. também. Tem também. Só que você tem que escolher ele e seguir em frente e arcar com as consequências disso também, né? Tem sempre os prós e os contras, né? Então, se eu sou uma agência full service, eu preciso entregar as 3 Os 3 frentes pilares. com qualidade, com excelência. Então, cara, não é uma jornada fácil, mas clareia imagino. muito quando você decide. E o principal, decidir quem é o teu cliente ideal, né? Exato, agora tem tudo a ver, né? Aí, então a gente montou essa linha de produtos imaginando o nosso cliente ideal. Quem é o nosso cliente ideal? Legal, faz lá a jornada do teu cliente. O teu cliente ideal, na verdade, é aquele que aceita pagar o valor que você tem pela entrega que você faz, né? Então, a gente tem aqui uma jornada de empresas, né? Eu tenho lá, ó, desde o MEI até uma gigante, que é uma empresa gigante aí, listada em bolsa, Uhum. né? Legal. Onde eu entrego mais valor aqui nessa cadeia? Poxa, pro MEI eu sou caro, né? Porque eu tenho meus processos, eu tenho meus métodos, eu tenho as pessoas aqui especialistas. Pro gigante, eu não faço tanta diferença. Eu não posso comparar minha entrega com uma agência de São Paulo. Então, onde é que eu... Aqui, tá no meio. Que momento essa empresa aqui que tá no meio, ela vive? Pô, ela vive aqui um cenário, aí faz a jornada, né? Ela vive um cenário onde ela era pequena, foi crescendo, e ela é atendida por uma agência de bairro, ela é atendida por uma agência digital. Pô, então qual é a dor que ela sente que ela pensa em sair dessas agências? Ela sente essa dor. Então é ali que eu vou atuar minha campanha. E é ali que eu vou pegar esse cara, porque eu não quero a empresa que não tenha marketing e empresa que não tenha agência. Eu quero alguém que já tenha cultura, que já trabalhe com agência, que já venha pronto, porque aí o meu resultado é melhor. Total. E aí quando eu aplico, engraçado, né? A gente aplica NPS nos nossos clientes, né? Eu tenho clientes de vários tamanhos, né? E o melhor NPS é desse pessoal que está no meio aqui. É esse pessoal que eu consigo entregar o melhor valor pelo melhor custo, né? Top. Quando eu aplico o NPS aqui, eu sou muito exigido, né? Aham, Eu sou muito cobrado pela grande empresa e sou pressionado por preço, né? com certeza. Então aqui é difícil. Lá no começo, É muito. impossível, que é muito caro, então ela nem fecha. Uhum. E aqui no meio, brilha. A minha entrega é super boa, o preço é competitivo. Então eu vou atuar aqui. Eu vou pegar esse tipo de empresa aqui, vou fazer campanha para esse tipo de empresa, eu vou pegar ele na jornada lá de migração e a gente Uhum. chama de upgrade, né? Já que a que agência é legal. UP, né? Upgrade. Vou dar upgrade aqui na tua empresa
E aí a gente vem com esse olhar, então, 360. Vamos atuar aqui, tem problema no branding, tem desafio aqui na comunicação, a gente faz em paralelo, vamos Uhum. levar a tua marca mais longe. Hoje uma empresa, então, que contrata a UP, ela vai ter esse escopo completo, né? E vocês conseguem fazer essa identificação do que ela necessita Sim. antes? É sempre antes, Já quando começa a diagnóstico. relação ali, a gente já começa com algumas perguntas, a gente qualifica, né. Eu vou lá Boa, e qualifico a empresa. 6, 7 perguntas eu já qualifico a empresa, boa. eh, entendendo que ela tem potencial, né, porque também não adianta pegar a empresa que não tem produto bom, não tem uma história, né, Tu não vai entregar não resultado. vai entregar resultado, né. E aí nós somos uma agência de comunicação, né, então eu não consigo ir lá e melhorar o teu produto, né. Eu Justo, consigo fazer uma pesquisa, consigo dar uma olhada em tendências, consigo perceber e te passar: "Ó, teu produto precisa melhorar isso aqui, mas vai lá, né". Eu sou comunicação. Então exato. aqui tem uma separação muito clara também, tá. É verdade. Tem muita agência que já vai lá e faz, né, e tá tudo certo, mas a gente entende que é cada um na sua área de expertise, né. Então, eh depois do diagnóstico a gente marca uma reunião, se possível presencial, para entender a demanda. Lá Legal. são mais algumas séries de perguntas e a gente deixa bem claro como a gente trabalha, né. "Ó, eu não vou fazer esse trabalho aqui se aqui não estiver alinhado". E aí é posicionamento. E ao contrário do que a gente pensa assim: "Pô, aquela agência lá só trabalha assim". Se você fundamenta bem a tua eles gostam, Ah, total. eles entendem e: "Não, faz Exato. sentido, essa agência aí que vai me Tem que atender. fazer. Essa é a agência que vai me atender". Então, a gente a gente estipulou lá um FII mínimo de entrada de cliente, né, porque, era necessário, a gente estava investindo muito tempo em orçamento, etc e tal. Então quando a empresa já vem, já É mais um estipulamos um processo, né, custoso e tal. é, tudo é. Tudo é Aí custo. a gente, eu estipulei ali um texto básico, óbvio, adaptável, né, para a realidade do cliente, dizendo, né: "Olha, a nossa agência é assim, assim, assado, a gente tem, um FII mínimo estipulado de X". Isso depois que eu já perguntei a verba do cliente, né. Então Claro. ele me passou uma verba e eu já chego É, com porque se tu já sabe que a verba é baixa, também aí eu já chego e já falo automaticamente e, poxa, todo mundo entende. Eu falo assim: "Ó, nossa estrutura é essa". "Pô, legal", eles falam, "eu vou trabalhar aqui para chegar nessa verba e a gente conversa". olha aí, Né, então esse cara, ele vai trabalhar com outra agência, ele vai desenvolver orçamento, ele vai crescer e a hora que ele precisar do upgrade, ele vai contar com a gente, que né. legal. Pô. Então assim, posicionamento, não tenha Uhum. medo de se posicionar, né. Eu sei que é difícil falar isso, né, porque, poxa, estamos aí, quem sabe à mercê de uma recessão econômica, e aí você pensa assim: "Não, eu vou colocar a venda para dentro", Claro, né, quem presta serviço, claro. né, preciso vender, preciso tocar. E aí você acaba pegando algumas propostas meio duvidosas, né. Então não é fácil equilibrar isso. Não é fácil equilibrar o perfil de cliente ideal que você quer, Uhum. porque uma coisa é o que tu quer, uma coisa é o que o mercado tá te oferecendo, né. Total, Então exatamente. Mas esse posicionamento é super importante, né, porque talvez seja um custo que a agência está assumindo agora nesse momento, um custo e um risco, né, mas ao mesmo tempo, no médio e longo prazo, isso vai fazer vai, totalmente a diferença no negócio inteiro, né, vai. E aí afeta tudo, né. tudo. Afeta até a equipe, Tu por estar trabalhando com marcas com maior potencial. infraestrutura e tudo É, mais, né. isso, capacidade, né, conseguimos Uhum. entregar mais, fazer mais, ganhar prêmios, Exato. crescer, criar case, então é uma roda que não para nunca. É, e se tu não tem esse planejamento claro e transparente, cristalino para todos, você também tem a dificuldade de se posicionar, né. Agora, no Sim, formato como tu explica, o posicionamento tá claro para todo mundo, né, então agora a equipe exato, inteira já sabe para que norte a empresa exato. tomou, O que né. que eu estudo? O que que eu faço? Que área eu me desenvolvo? Tá aqui, ó, essas são É as isso áreas que a aqui. gente está investindo, qual tu gosta mais, né. Então, lá no digital, poxa, tem que desenvolver aqui toda a parte de CRM, chatbot, IA, assistente e tal, Uhum. poxa, tá aí. A branding, meu Deus, branding tá tão em alta agora, né. E é preciso, né, que bom que Sim. as empresas acordaram para isso, né. Então branding, toda essa parte de posicionamento, né, de marca, de produto, diferenciação, estuda isso, né, estuda. Porque a agência está crescendo, a agência está abrindo essas áreas, está Uhum. expandindo, então vaga vai ter, né, Sim, vamos lá. sim, sim. E, E ne o planejamento é isso aí, só que agora tá claro como essa água aqui, né, mas no dia a dia, cara, até chegar nisso é ah, difícil, imagino, é difícil. imagino, né, ainda mais com um time grande, né, como vocês estão E aí. aí aquela pressão, né, de ter que vender, tem que bater a meta, tem que botar faturamento para Como é que dentro, para olhar para isso enquanto tá fazendo aquilo, né. é É, difícil, a gente tem que tomar algumas decisões e seguir firme e, poxa, não, é isso aqui, esse é o caminho. Às vezes daí vem algumas coisas que te põe em xeque, te põe em dúvida, né, será uhum. que esse é o melhor caminho mesmo?
Será que é por aqui a trilha? Mas assim, segue firme. Desde que você tenha uma boa entrega, desde que você tenha um bom produto, desde que você esteja garantindo aquilo que você pode oferecer. Sim. Então ali a gente estamos nesses Ele desafios. tá no processo agora, Estamos né? nesses Aham. desafios, estamos buscando marcas que tenham esse match, que tenham esse Uhum, fit, né? uhum. A gente sempre, como agência, né? Falando de agência, a gente tem 3 pilares para os clientes também, né? Ou o cliente ele tem que trazer viabilidade, né? Tem que ser lucrativo, ou ele tem que ter visibilidade, ele tem que trazer visibilidade para a agência, Claro. ou assim, o relacionamento tem que ser muito bom com ele, a parceria tem que ser muito boa, né? Uhum. Então a gente vai qualificando os clientes nesses Pilares, três né? pilares. É difícil ter um cliente que seja os 3, né? Ah, complexo, né? Mas pelo menos 2 pilares o cliente tem que atender. E Uhum. aí o nosso desafio é substituindo, trocando, aumentando, porque a empresa ela precisa crescer. A gente não pode ficar na mesmice sempre, né? Sim. E o mesmo vale para colaborador também, né? Precisa ir qualificando o colaborador, precisa ir contratando talentos melhores, precisa desligar pessoas que não estão desenvolvendo e desempenhando, que é uma Uhum. tarefa difícil, todo empreendedor sabe disso, É, né? É uma das mais difíceis que tem, eu eu acho. Para mim, eu a mais acredito difícil que que tem é seja mais fazer o difícil. desligamento. Uhum. Por mais que esteja claro, por mais que você tenha feito o feedback, acompanhado, dito, ó, tá na luz vermelha aqui, vamos lá, acelera. É difícil, é um momento ruim. Relacionamento humano, né? A gente, o ser humano sente, né? Tem esse sentimento envolvido sempre em todas as etapas. Então é complicado mesmo lidar com isso, né? Querendo ou não, às vezes E tem uma família por trás, né? tem Tanta uma coisa que história, acontece. sempre tem uma história, né? E essa pessoa te ajudou, querendo ou não, né? Em um determinado Ah, ponto ela tava lá contigo, né? sim, só que aí tu tem que pensar assim, sempre falaram, né? Não, depois que você faz o desligamento de algumas pessoas, isso vira mais natural. Não, não fica, né? Já Hum. foram algumas e não Nunca vai. é. Mas o que que eu penso? Se eu não fizer logo, eu vou ter que fazer dos outros 80. Então, isso ajuda a Exatamente. seguir em frente. Boa, muito bom. Ah, legal. Luiz, queria aproveitar então agora para te fazer já que a gente comentou bastante aí sobre o que a UP entrega, como é que está esse período da empresa aí, muito legal saber disso que vocês estão avançando, acredito que agora vai ser até um caminho um pouco mais tranquilo, com tudo organizado, processos organizados, né? Uhum. Eu gostaria de pedir para você deixar para os nossos ouvintes uma dica de ouro, algo que talvez tenha feito sentido para você ou faria sentido quando tu começou, né? O que que tu deixaria para esses nossos ouvintes? Tem algumas, né? Tem Aham. algumas, né? Como esse quadro, né, do teu podcast, ele tá muito voltado para essa parte do empreendedorismo, né? Eu diria que antes de eu ter aceito essa proposta de ser o sócio lá, né? Lá em 2017, 2018, 2019, eu vivia escutando e acompanhando pessoas que incentivavam o empreendedorismo, né? Boa. Por exemplo, Flávio Augusto, né? Sim. Ele, na época, estava lançando aquele podcast do Geração de Valor, né? Até Uhum. agora ele deu uma parada ali. Eh, e aquilo sempre incentivava muito, com a cabeça pensando. Eu acho que, assim, sei lá, 90% das pessoas deve estar pensando em abrir um negócio agora. Quem é CLT está pensando em abrir alguma É uma coisa. saída, né? Quem é CLT está pensando em abrir alguma coisa, né? E aí vinha o medo, poxa, eu estava bem, estava confortável. E não tem que ter medo, tem que ir se jogar. Por quê, né? Porque aí vendo agora, hoje em dia, estando ali, claro, eu peguei já um negócio andando, né? Mas tivemos todos os desafios e quadruplicamos de tamanho nesses 4 anos, né? Sim. Eh, E o risco existia, era claro. o O risco risco existia. sempre existiu, né? Exatamente. Ainda mais na, né? Pô, imagina. Aí o que eu digo é assim, vai e se arrisca e faz. Porque alguém tá fazendo e ele é pior que tu. Não é isso? É um bom Não ponto. tem É alguém que verdade. tá que Se que tu que não não fizer, alguém vai entende fazer. e essa pessoa vai fazer pior que você e É ela vai ganhar verdade. dinheiro. É verdade. Né? Então, tem que se arriscar. Hoje em dia você não consegue nada sem se arriscar. Quanto maior o risco, Maior é maior a a recompensa. recompensa. Claro, obviamente, dentro de uns fundamentos, né? É. Não vá se endividar, não vá. Estude bem, né? Exatamente. Dá para começar aos poucos, né? Dá para Um começar. passo de cada Tem vez. muito tipo de negócio que dá para começar aos pouquinhos, É. né? A exemplo de uma agência de publicidade, né? Você não precisa de nada, a não ser um computador e o conhecimento tá aí, não precisa nem pagar por ele, né? Então, o que eu digo não tenha medo, porque se você fizer um negócio bem feito ou até mesmo medíocre, vai dar certo. O mercado é gigante, né? O mercado é gigante, os concorrentes não são tão bons assim, né? Quando você entra aí em certas empresas, você percebe, caramba, que desorganização. Às vezes Caramba, tem. como é que isso aqui tá em pé? E aí tu começa assim, não, legal, se eu vejo isso, eu também consigo. É.
Eu também consigo. Às vezes a gente romantiza um pouco essa coisa, né, de que a grande empresa, Não. lá tudo perfeito. Não é É assim, né? tudo em cima da hora. A direção, o board muda a cada semana, a diretriz, e é por isso que elas são grandes empresas e é por isso que elas estão sempre corrigindo. Tem que se Elas estão adaptar, sempre mudando, elas estão né, sempre. se adaptando, né? E é uma confusão danada, né? A gente atende grandes empresas e é assim e sempre vai ser, então te adequa a isso porque é normal. Então, um dos pontos é esse, assim, eu me arrependi de ter demorado tanto para olhar para isso. O CLT é confortável, é bom, Dá uma segurança, dá né? uma segurança, mas assim, eu estava conversando com uma pessoa hoje isso. ah, a gente tem que escolher a nossa dor, né? Se eu ficar como CLT, daqui a uns anos como é que eu vou estar? Como é que vai ser? Se eu abrir um negócio, daqui a uns anos como é que eu vou estar? Ah, eu Sim, vou, eu pessoal. vou me arriscar, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que suar, eu vou ter que trabalhar à noite, final de semana. Tá, difícil. Mas e se você continuar CLT? E o risco do CLT existe também, Exato. né? Qual é o risco? De você ficar sempre naquela, ganhar sempre o mesmo salário, Ou daqui um pouco não ser mais necessário. viver sempre naquela espera pelas férias, É, né? Então, essa é uma coisa também que o próprio Flávio Augusto fala, né? Escolha a sua dor, né? Ambos os caminhos terão problemas, terão desafios, terão dores. Mas você ser empreendedor é o teu negócio, são as tuas conquistas, são os teus. O trabalho é imediato, né? Eu fiz correto, eu recebo. Eu sou valorizado. Não estou numa empresa onde eu não estou sendo valorizado, ou não estou ganhando aquilo que deveria, o que eu queria. Então, assim, não tem desculpa. fora que tu constrói a tua energia que vai te dar, tu constrói o que você quiser, né? Tu não depende de nada. Não, e não, Hum, não tem desculpa, né? Você fez errado, perdeu, você fez certo, ganhou. ganhou. E é isso, né? Então não tem como ficar choramingando, não tem Muito nenhum. bom. Apesar de todos os desafios do Brasil, da economia, da legislação, aqui no Brasil ainda é um dos melhores mercados. É muito fácil. É, né? Aquilo que eu falei, se você fizer um trabalho meia boca, Já tá, vai dar certo, já tá acima da porque média. os concorrentes não fazem, né? Então, não tem que ter medo, tem que ir, se jogar, tem que testar, tem que fazer e vai dar certo. E assim, tem uma série de coisas que dá para falar aqui que eu aprendi nesses 4 anos, né? Essa questão do posicionamento, para mim, foi a sacada do ano passado. Esse também é um ponto. Você tem que se posicionar. Tem que entender o teu mercado, entender o teu público e tem que se posicionar. Para de atender essa galera que está fora aqui e aqui e desenvolve os teus produtos, sua solução, teu pessoal para aquele público que te valoriza. Ah, como é que Foco, eu né? faço isso? Vai lá e escuta. Entende? Ah, tu tem cliente já, entende o porquê que eles estão contigo, o que que eles valorizam nessa relação. Foca nisso. E eles vão falar, Vão. né? Uma Eles boa vão ajudar. conversa ali, é tranquilo, ajudam, né? Vão ajudar. Eu, nesses últimos 2 anos, e nesse agora, os 25 também, quero ir que os vendedores do G4 não escutem, mas eu quero voltar para o G4 lá. Aham. Essa é uma recomendação também, né? O empreendedor, ele tem que estar sempre buscando informação, só que essa informação tem que ter com gente boa. É, né? E gente boa, informação boa custa caro. Mas você recupera isso em 2, 3 meses, né? Investir em educação Então, nunca é um mau investimento. não, porque você sai um pouquinho da tua zona, vai para lá, vai para São Paulo, fica 3, 4 dias lá, faz uma imersão Uhum. e você volta com vontade de quebrar tudo, né? Você quer pegar as mesas, mudar de lugar, você já quer quebrar, você já quer contratar, você já quer desligar, você já quer. Muda tudo, né? Aham. Mas é isso que é esse que é o legal, né? Então, poxa, vai lá pro G4, aprende um monte de coisa, ou qualquer outro programa de imersão, né? Dependendo da área. Isso ajudou muito, 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 muito a desenvolver hoje quem eu sou. Que legal. Então, uma outra recomendação é essa: ah, poxa, mas o programa é Faça, né? caro. Vai fazer, parcela em 12 Economiza. vezes Aham. e só vai. Só vai porque vai se pagar assim em 3 meses, você se paga. Isso. E eles têm várias áreas que podem, né? Principal essa área de processo e gestão empresarial. Ali você tira o lucro aplicando as estratégias deles. Rapidinho, no teu próprio negócio, né? Já. Tu tira o lucro em 2, 3 meses para pagar esse treinamento e depois você embolsa esse lucro, né? Que legal. Então, esse é um indispensável. Indispensável. Vá fazer imersão, vá fazer curso. E não aquela coisa de faculdade, pós, online, AD. Vai fazer algo na prática por quem já executou, que aí fica É muito mão na mais fácil. massa ali, né? É Mão muito na mais massa. fácil. Fora o networking que você cria, as pessoas que você conhece, as histórias que você ouve. Vale a pena cada centavo. Então, outra dica que eu deixo aqui, que Uhum. mudou a minha vida, foi começar a fazer essas imersões. Pelo menos uma por ano é preciso. Que legal. Muito bom, muito bom. Luiz, quero agora te agradecer o teu tempo, né?
A gente conversou bastante aí, eu acho que tá bem legal. Para mim é uma satisfação te ter aqui conosco, né? Fico muito feliz, Satisfação é cara, que minha. tu conseguiu tirar um tempinho da agenda para falar com a gente. Muito obrigado e deixa um espaço para tuas palavras finais aí, fique à Pô, vontade. Lucas, te agradeço, cara, pelo convite. É sempre bom poder falar um pouquinho da Legal. nossa história. Eu me coloco aqui à disposição, né, para ajudar tanto nessa parte do marketing como agência, Poxa, muito como o bom. Luiz também, né, tanto para a parte de marketing, de IA, trocar ideias. A gente fala bastante sobre isso, A né? gente conversa muito sobre isso, dá para ver que a gente gosta, né? Nós 2 gostamos muito, Sim, né, é muito dessa bom. área. Eu acredito muito que a gente está aqui para trocar, para se ajudar, então, assim, poxa, vem alguém, lembra daquilo que eu falei da seleção ali dos clientes, né? Sim, Vem algum cliente que, pô, não tá aqui ainda, não tá pronto para ser cliente da UP, mas mesmo assim, pô, vamos marcar ali um café, eu vou até aí, vamos conversar, né? Aí vai lá, você passa dicas para essa pessoa, e ela fica assim, pô, esse cara tá me ajudando e ele nem vai me atender, né? Mas pois como é, assim? cara. Daí esse Aham. cara, ele te entrega algo também, Ele você quer, aprende né? alguma coisa com Aham, ele também, verdade. sabe? Então, eu tô aí para isso. Se alguém quiser Poxa, trocar uma ideia, né, fica bem à disposição em chamar aí ou também contar com a parceria da UP, né? claro. Estamos ah, à disposição com um grande time, Pô, que legal. grande expertise para poder A gente conversar. vai, Luiz, a gente vai deixar aí para quem está nos assistindo todos os links da UP, como vocês entrarem em contato na descrição dos vídeos, nas nossas redes sociais. Então, vai ser muito bacana. Procurem, vocês já perceberam aí que é conteúdo, trabalho de qualidade, serviço de qualidade. Com Luiz, certeza. um abraço, tá? E a gente se fala. Turma, até o próximo episódio. Valeu.